Olá, eu sou a pastora Priscila e estou aqui para mais um vídeo. Eu comecei uma série sobre os princípios de Deus e nós vamos continuar hoje. Hoje nós vamos falar do segundo princípio para criar as crianças no caminho do Senhor. Nós vamos falar hoje sobre o princípio do caráter. Então, nós vamos começar falando do caráter e o que é construir um caráter de Cristo na criança. Nós sempre temos estudos, a maioria de nós já estudou sobre o caráter nas pessoas adultas, mas nós estamos falando de formar um caráter segundo o coração de Deus numa criança. Nós estamos falando de início, de começo. Por volta de 5, 6 anos é que se define a personalidade da criança e o caráter da criança. Antes disso, nós precisamos colocar os fundamentos que servirão de apoio para a construção desse caráter na criança. Então, o caráter da criança vai ser moldado de acordo com a imagem de Deus, com a imagem de Jesus. Quem é Jesus na vida da criança? Porque Jesus é o nosso modelo. Jesus é a pessoa a quem nós imitamos. E para ensinar as crianças, nós precisamos falar de Jesus a elas, falar de como ele procedia, falar as formas que ele enfrentou as dificuldades, os sentimentos, as atitudes que ele tomou, dizer que apesar de ter sido um ser humano que teve emoções, que teve sentimentos, que teve dores, ele não pecou. E isso dá uma esperança para nós, uma esperança para a criança, para entender que é possível viver de acordo com aquilo que Cristo ensinou. Então, um dos fundamentos do caráter é ensinar quem é Jesus, o que ele faria na sua situação. Então, dentro de casa, não só dizer as histórias sobre Jesus, mas colocar para a criança tudo aquilo que deve ser imitado em relação a Jesus. Eu quero ler com você o versículo de 2 Coríntios 3,18, que diz assim: Mas todos nós, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Então, o que Paulo está dizendo nesse versículo? Ele está dizendo que nós refletimos a glória do Senhor ainda como um espelho, mas nós somos transformados. E tem uma versão que diz: somos transformados em glória crescente. Então, o que seria isso para dizer os pais ensinando as crianças? O que é uma criança ser ensinada a refletir a glória do Senhor? O que é uma criança a entender que o Senhor Jesus Cristo, que está no coração dela, que está crescendo no coração dela, ele vai ser transformado de dia em dia e cada vez mais. Enquanto ela cresce, ela vai ser parecida com Jesus. Que esse Cristo que está sendo formado nela vai crescendo de glória em glória. Não é só um crescimento físico, mas um crescimento espiritual. Como nós vamos dizer à criança que ela vai crescer espiritualmente? Nós temos que dizer que Jesus é o nosso exemplo, que ele sempre fazia as coisas que, apesar de ser Deus, ele teve que aprender muitas coisas. E uma coisa que toca muitas crianças é dizer que Jesus foi um menino. Jesus foi um menino pequeno. Jesus não pecou. E muitas vezes nós temos que confrontar as crianças e dizer: olha, Jesus também teve tudo isso que você tem. Jesus já teve o seu tamanho. Será que Jesus agiria assim? Sem julgar, sem criticar, mas dizendo para a criança que é possível viver neste mundo se espelhando em Jesus,
sendo um pequeno Cristo, deixando o Senhor Jesus formar o seu caráter. As suas inclinações, nós percebemos logo cedo que a criança tem algumas inclinações, e isso é a raiz do pecado, e nós precisamos ensiná-la que o mal, que o pecado, ele tem que ser rejeitado, ele tem que ser abandonado, que é sempre uma escolha fazer o que é certo. Então, papai, mamãe sempre tem que dizer: você pode fazer assim, mas você deve fazer assim. Nós temos que colocar sempre o que é certo para a criança fazer. Você pode chorar, você pode fazer birra, você pode conversar, e aí a criança vai entendendo. Colocar para a criança mesmo, para que ela decida o que você acha melhor fazer. Como uma criança que Jesus está vendo, como uma criança que tem Jesus dentro do seu coração. O que você deve fazer? Qual é a sua escolha hoje? Então, colocar para a criança mesmo em conversa, né? Numa hora de disciplinar, numa hora que é muito difícil de fazer a escolha certa, mas papai e mamãe não podem fazê-lo com raiva, fazê-lo na hora que as coisas, as emoções estão muito exaltadas. É preciso respirar, é preciso dizer calma, nós vamos conversar e retomar o assunto. Você teve essa atitude? Você acha que isso é uma atitude de uma pessoa que crê em Jesus? Jesus faria isso com a mamãe? Jesus faria isso com o papai? E ir colocando que Jesus não pecou, não desagradou ao Senhor, que o pai dele não teve a tristeza de ver o seu filho pecar, e colocar e ensinar para a criança que quando uma mãe, um pai vê uma criança errando, pecando, isso causa tristeza não só no papai, não só na mamãe, mas em Deus também, que está vendo, que está sempre nos assistindo e quer que nós tenhamos as melhores atitudes, porque Ele quer nos aprovar, Ele quer nos ensinar. Um aspecto que nós temos que sempre ter atenção. A criança, ela aprende com o exemplo. Se você tem explosões de raiva, explosões de ira, quando as coisas não dão certo, o seu filho vai aprender a ter explosões de raiva e explosões de ira. Então é preciso cuidar do ambiente da casa, um ambiente onde a glória do Senhor está, um lar onde o Senhor pode reinar. E as nossas emoções, elas têm que ser controladas pelo Espírito Santo. Então, ter um caráter em Cristo é realmente agir como o Senhor Jesus agiria. É ter pressa, é refletir a glória de Jesus. Então não há como você ensinar com palavras e ter outro tipo de atitude. Para a criança, principalmente para as crianças menores, o mais importante é formar pelo exemplo, dizendo, falando, tendo atitudes de fé, tendo atitudes de coragem, tendo atitudes misericordiosas, justas. É isso que vai formar uma honestidade na criança, uma verdade na criança, que ela vai entender que ser cristão é ser diferente, é ser parecido com Jesus. Queridos, eu continuo dizendo que essa é uma tarefa que Cristo te deu, é uma tarefa que Deus te proporcionou. Criar filhos para Deus, para a glória de Deus, é a maior tarefa que você tem. E muitas vezes eu vejo as mães, os pais dizendo: nossa, é muito cansativo, como estou cansada disso tudo, é muito difícil. E realmente é uma tarefa que exige muito, que não dá para desistir,
Não dá para dizer hoje eu educo e amanhã eu estou tão cansada que eu não consigo. Nós temos que realmente criar forças, porque não há outra coisa mais importante a fazer do que criar as crianças no caminho do Senhor, para que mais tarde você possa ver os seus filhos dando frutos para Deus, sendo aquilo que o Senhor planejou para que eles sejam. E é muito importante criá-los ouvindo a palavra do Senhor. Eu quero ler para você o versículo de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que toda a Escritura é inspirada por Deus e é proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e ensinar a maneira certa de viver. Nesse versículo, define tudo o que você tem que fazer em relação ao caráter. Então, ministrar a verdade do Senhor no coração das crianças e falar a verdade de uma forma incansável. É sempre dizer isso é certo, isso é errado. Mas nós temos que colocar as verdades, o amor de Deus que é incondicional, a salvação de Deus que é importante, que é a coisa mais importante da nossa vida. Nós somos resgatados por Ele e nós temos que ensiná-los a repreender o mal, a colocar os sentimentos, os pensamentos que vêm como setas malignas no coração e na mente das crianças e ensiná-los a repreender o mal. Dizer, filho, filha, não é assim que nós tratamos o mal, nós mandamos embora todo pensamento, todo sentimento que não foi o Senhor que plantou, você deve rechaçá-lo, você deve expulsá-lo do seu coração, ensiná-los a contar para você o que ele está sentindo, ensiná-los de que forma a criança só vai dizer se ela tem confiança, se você nunca vai expor os sentimentos dela, se você não vai ridicularizar os sentimentos dela, se você vai valorizar aquilo como um momento de confiança, como um momento de íntimo, como um momento importante na relação de vocês. Então, ensiná-las nesses momentos que ela pode dizer a verdade, que ela sempre tem que defender a justiça, que os erros eles têm que ser corrigidos, né? Colocar-se como pessoas que erram, mas que o Senhor Jesus ele tem a receita para os erros, para os pecados. Ele já tem a confissão e o perdão. É muito necessário nós falarmos para as crianças de confissão, de perdão, que todas as vezes que nós nos achegarmos ao Senhor, Ele vai nos ouvir. O diabo sempre coloca seta no coração das crianças que quando eles pecam, eles não podem mais falar com Deus, eles não podem mais falar com o pai, eles não podem mais falar com a mãe, que o pai e a mãe não vão mais gostar deles, que Deus não pode ver porque ele está sujo, porque ele está em pecado, e nós temos que dizer, é nessa hora, filho, é na hora que nós erramos, que nós temos que nos render a Jesus, porque ele nos ama, e o amor dele nunca diminui por nós, nós sempre podemos chegar aos pés de Jesus, pedir perdão e corrigir os nossos erros. Nós temos que ensinar as crianças que todas as atitudes que elas tomam, que tudo que nós fazemos tem consequências. E que se nós erramos, nós temos que lidar com essas consequências. Deus perdoa os nossos pecados, mas as consequências ainda nós temos que lidar com elas. E muitas vezes, dentro do lar, nós temos que disciplinar, acolher, ensinar a confessar, ensinar a pedir o perdão a Deus, fazer com que ele sinta que Deus o perdoou, falar as palavras para ele, para que ele entenda que Deus perdoa, mas mesmo assim nós vamos dizer, você está perdoado, mas tem a consequência disso. E como
você vai enfrentar essa consequência. Nós vamos fazer isso e isso. E aí, dentro da família, vocês devem combinar o que fazer para que a criança entenda que cada ato dela tem uma consequência. E diante de Deus, ela vai aprender que todo ato, que toda escolha dela tem uma consequência. Então, a palavra é o nosso caminho, é o nosso mapa para nos ensinar a maneira certa de viver, é colocar o caráter de Cristo em cada uma das crianças. E nós falamos hoje sobre o caráter de Cristo nas crianças, desse Cristo que está sendo formado em cada uma delas. E é preciso ter paciência, ter perseverança para ensinar e para não deixar que nosso exemplo não comunique o caráter de Cristo para cada criança. Então, papai, mamãe, eu te abençoo, eu oro por você, eu coloco sobre você o poder do Espírito Santo para que haja discernimento sobre você, sobre o que falar, sobre como falar com as crianças, para que você entenda que não há tarefa mais importante e melhor do que colocar, do que ver Cristo sendo formado no seu filho. E aí eu peço a você que você curta, que você compartilhe este vídeo e no próximo vídeo eu vou falar de mais um princípio de Deus. Até o próximo!